Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Muito bem-vindos a mais uma aula do curso Ponto Jus, o curso que vai com você até a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal. Espero que vocês estejam preparados e animados para mais uma aula. Hoje uma aula bastante importante, a aula que nós falaremos sobre apelação, recurso de apelação, uma das peças preferidas do examinador da ordem. Porém, antes de entrarmos na análise dessa peça, eu gostaria de conversar algo com você. Uma dica bastante importante. Você sabe que a prova da OAB na segunda fase ela é composta de duas partes. Em uma parte você terá que fazer a peça, em outra parte você terá que resolver 4 questões. Muito bem, você terá 5 horas para fazer isso. Uma dúvida muito comum na hora que o candidato vai fazer a prova é o que fazer primeiro. E é muito comum também que o candidato ele se perca olhando as questões e a peça. E aí o que acontece com o cérebro? Ele fica pensando e buscando resposta para todas as questões e para a peça ao mesmo tempo. E isso atrapalha. Uma coisa que você precisa na prova da OAB é foco. Então, se você está se preparando, se você está bem preparado, o que vai acontecer? A hora que você olhar a questão, você saberá onde procurar a resposta. A hora que você ver a peça, você saberá onde buscar as respostas e procurar a fundamentação para todas as teses que você terá que colocar na sua prova, tá certo? Então, a minha sugestão é que você invista a maior parte do tempo na peça. Por quê? Por um motivo simples. A peça, para você conseguir elaborá-la da maneira como o examinador quer, você terá que pensar, você terá que identificar as teses que você tem que colocar no papel, você terá que estruturar a peça e você terá que escrever. Nas questões, não. Você tem que somente identificar qual é a resposta correta e escrever. Então, é mais simples de você colocar no papel a resposta das questões do que você colocar no papel a resposta da peça. Então, por isso, eu indico que você inicie pela peça. Você inicie pela peça e gaste mais tempo das 5 horas com a peça, numa proporção mais ou menos de 3 horas para a peça e 2 horas para as questões. Precisou de mais tempo para a peça? Não tem problema, gaste mais tempo e depois vá enfrentar as questões. Perfeito? Essa é uma dica, é uma sugestão minha. Quer fazer de outra maneira? Você se sente mais seguro fazendo de outra maneira? Faça de outra maneira. Se, por exemplo, você já fez a prova da OAB e infelizmente não conseguiu passar, mas você usou uma estratégia diferente, você viu que você não passou por outras questões e não pela maneira como você dividiu o tempo. Continue fazendo da maneira como você fez. Se deu certo, continue fazendo. Agora, se você achou que você se atrapalhou na hora e se você não sabe uma estratégia a utilizar, essa que eu estou dando, creio eu, que é uma estratégia segura e você terá sucesso, né, utilizando. Certo? Então, muito bem, vamos lá agora para a peça de apelação. Como eu já disse, uma das peças mais importantes, uma das peças preferidas do examinador da OAB. Você vai ver, se você já está acompanhando o curso, se você já assistiu algumas aulas, se você assistiu já, por exemplo, a peça de memoriais finais, você vai perceber que muito que nós vamos falar aqui sobre apelação, você já viu em memoriais finais. Por quê? Vamos lá, vamos pensar no processo, nas fases do processo. Em primeiro lugar, tem a denúncia. Depois, o recebimento da denúncia. Depois, o juiz determina a citação do réu. O réu tem que apresentar a resposta à acusação. Acabou a resposta da acusação, o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento. Terminou a instrução e julgamento, o que ocorrerá? Você, na condição de advogado, você vai formular uma peça buscando convencer o julgador de que o seu cliente que tem razão. Ou, se ele cometeu o crime, você vai procurar trazer argumentos que melhorem a situação dele. Muito bem, você tentou, então, com memoriais finais, convencer o julgador de primeira instância. Vamos supor que ele não tenha se convencido.
O que você fará? Você utilizará os mesmos argumentos, porém agora para convencer os julgadores da instância superior, do Tribunal de Justiça. Perfeito? Por isso que estas duas peças se assemelham no conteúdo. Por isso que estas duas peças são as preferidas pelo examinador da OAB. Porque nelas, você, como advogado, pode explorar uma quantidade bastante grande de teses em favor do seu cliente. Insisto, se você já assistiu a peças de memoriais, você percebeu isso, a quantidade de teses que nós podemos levantar em favor do nosso cliente. E aqui na apelação a mesma coisa, uma quantidade grande de teses que nós podemos levantar em favor dos nossos clientes. Agora veja bem, elas são bem parecidas. Você vai ver que o material que você tem, você vai ver que muitos dos artigos que fundamentam uma, fundamentam a outra. Insisto, por quê? Porque você tentou convencer o juiz de primeira instância no memoriais finais e agora você vai tentar convencer os julgadores do Tribunal de Justiça com os mesmos argumentos. Por isso que essas peças se parecem tanto. Perfeito? Então vamos lá. Apelação. Apelação é um recurso. Recurso, a ideia de recurso, esse nome recurso é o seguinte: o processo ele segue um caminho. Uma palavra sinônima de caminho é curso. Então o processo segue um curso. O recurso é fazer o caminho do processo novamente, é fazer o curso do processo novamente. Recurso. Então, se houve um curso do processo na primeira instância, agora esse processo fará o mesmo curso novamente. Então, o Poder Judiciário poderá analisar tudo que está no processo mais uma vez. Então, essa que é a ideia da palavra, da expressão recurso. Apelação, então, é um recurso que nós utilizamos quando nós queremos combater uma sentença condenatória ou absolutória de primeira instância, ou então naqueles casos de decisões interlocutórias para as quais não caiba recurso em sentido estrito. Perfeito? Falar de novo. Então, a apelação é um recurso. É um recurso para combater o quê? Para combater uma sentença do juiz de primeira instância condenatória ou absolutória, ou então um recurso para combater decisões interlocutórias para as quais não caiba recurso em sentido estrito. Professor, como que eu sei quando que cabe recurso em sentido estrito? Eu tenho que olhar no artigo 581 do Código de Processo Penal. Não está naquele rol do artigo 581? Não é sentença? É uma decisão? Então, caberá a apelação. Perfeito? Muito bem. A apelação, ela tem o seguinte processamento. Primeiro, tem a petição de interposição e depois tem as razões recursais. Gente, preste atenção, às vezes você está familiarizado com o processo civil e você pode criar uma certa confusão. Veja bem, no processo civil, quando o advogado ingressa com um recurso, interpõe um recurso, ele interpõe a petição, ele vem com a petição de interposição e já com as razões recursais. Aqui no processo penal é diferente. Primeiro, existe a interposição, que tem um prazo de 5 dias. E depois, o advogado apresenta as razões recursais, em um prazo de 8 dias. Então, veja você. O advogado, ele tem esta possibilidade de, primeiro, ele diz o seguinte: meritíssimo juiz, eu não me conformo com a sentença, então eu quero recorrer e por isso eu interponho o recurso hoje e aguardo a intimação para a posterior apresentação da resposta à acusação, das razões recursais. Muito bem, ele interpôs o recurso, essa é uma petição. O juiz, ele recebe o recurso, receba o recurso. Intime-se o advogado para a apresentação das razões recursais. Muito bem. O advogado é intimado. Do dia que ele é intimado, contam-se 8 dias. Ele tem 8 dias para apresentar as razões recursais. Deu para entender? Há uma outra possibilidade. Não o advogado interpor o recurso, mas o réu. No processo penal, o réu também pode interpor o recurso. Mas como que vai acontecer isso? Para vocês. Imagine que o juiz tenha prolatado a sentença contra o réu. O réu tem que tomar conhecimento dessa sentença. O oficial de justiça vai até a casa do réu com
uma cópia da sentença, entrega a cópia da sentença e já pergunta: você tem interesse de recorrer dessa sentença que te condenou a 5 anos de reclusão? O réu diz: eu tenho. Bom, então o senhor assina aqui que o senhor deseja recorrer. Ele escreve lá: desejo recorrer. E assina. Isso já é interposição do recurso. O advogado será intimado agora para quê? Somente apresentar as razões recursais. Não no prazo de 5 dias, hein, gente? Agora ele terá que apresentar as razões recursais no prazo de 8 dias. Por quê? Porque o recurso já foi interposto por quem? Pelo réu. Entendeu? Então, o processamento do recurso de apelação se dá dessa maneira. A palavra interpor quer dizer por alguma coisa por intermédio de um outro órgão. Então, eu vou pôr a apelação no Tribunal de Justiça. Só que eu vou pôr no Tribunal de Justiça por intermédio do juiz de primeira instância. Interpor. Essa que é a ideia. Muito bem. Na prova da OAB, você não terá essas duas possibilidades de interposição, passar um tempo e ter que apresentar as razões recursais. Uma possibilidade que a lei dá é que você apresente no mesmo momento a petição de interposição e, assim como no processo civil, você já apresente as razões recursais. E é justamente esta sistemática que o examinador da OAB vai exigir de você, que você apresente a interposição, bem como apresente já as razões recursais. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar aqui dessa maneira. Nós vamos trabalhar você apresentando juntamente, no mesmo momento, na mesma hora, a peça de interposição e a peça de razões recursais. São duas peças que você terá que fazer. A não ser que, vamos supor que o problema traga a seguinte informação: o réu traz o problema e diga: Horácio, ao ser intimado, interpôs recurso. Você, na condição de advogado de Horácio, é intimado para apresentar a peça processual cabível diferente de habeas corpus no prazo legal. Nesse caso, meu querido, você não vai apresentar a interposição mais as razões recursais. Você vai apresentar somente as razões recursais no prazo de 8 dias. Tá certo? Gente, eu vou falar de novo para ficar bem claro na tua cabeça. A peça de interposição você apresenta em 5 dias. As razões recursais você apresenta em 8 dias. Beleza? Muito bem. Se você vai apresentar junto a peça de interposição já com as razões recursais, você tem que apresentar em 5 dias. Pelo amor de Deus, não vai colocar 8 dias porque a peça de razões são 8 dias, tá bom? Você vai apresentar as duas peças em 5 dias. Muito bem. A peça de apelação, na prova da OAB, ela é bastante fácil de se identificar. É fácil de você saber que é uma apelação que você vai ter que apresentar. Por quê? Porque o examinador sempre vai colocar o seguinte: proferida a sentença, o réu é intimado bem como você. Na qualidade de defensor de fulano de tal, apresente a peça processual cabível. Bom, se teve sentença, o que eu tenho que apresentar agora? Tenho que apresentar recurso de apelação. É a única peça que cabe. Perfeito? A não ser que nós estejamos diante de um caso de sentença de pronúncia. Meu querido amigo, do caso de sentença de pronúncia não cabe apelação. Cabe rese, recurso em sentido estrito. Perfeito? Muito bem. A apelação fundamentada fora do artigo 593. Nós vamos ver que a fundamentação da apelação é o artigo 593, inciso 1. Por quê? Porque lá vai dizer: caberá apelação no prazo de 5 dias. Aí o inciso 1, da sentença condenatória ou absolutória do juiz de primeira instância. Então, em regra, você fundamentará a sua peça no artigo 593, inciso 1. Porém, há algumas exceções. As exceções que eu trago para você e que você tem que ficar esperto é o seguinte: em primeiro lugar, se você estiver diante de uma situação em que o seu cliente praticou, ou seja, ou esteja sendo processado por um crime do juizado especial criminal, então, da sentença do juizado especial criminal cabe apelação também.
Só que não no prazo de 5 dias, mais 8 para a apresentação das razões recursais. Cabe apelação no prazo de 10 dias e, junto com a interposição, você já apresenta as razões recursais. Então, o prazo é de 10 dias e não de 5 mais 8. Onde que está isso? No 593? Não, no artigo 82 da Lei 9.099. Perfeito? Então, se você estiver diante de um crime do Juizado Especial Criminal e você tiver que interpor a apelação, você apresenta a apelação para quem? Fundamentado onde? No artigo 82 da Lei 9.099 e não no Código de Processo Penal. Perfeito? Outra coisa, da sentença de impronúncia e da absolvição sumária do Tribunal do Júri, cabe também apelação, porém não fundamentado no artigo 593.1, mas no artigo 416 do Código de Processo Penal. Sentença de impronúncia e absolvição sumária, nós estudamos, nós vemos lá no rito do Tribunal do Júri. Você sabe que o Tribunal do Júri ele é um sistema bifásico ou escalonado. Bifásico porque são duas fases. A primeira fase ela é idêntica ao procedimento comum de qualquer crime, de furto, roubo, estupro, estelionato, qualquer crime assim. Nessa situação, o que vai acontecer? A hora que acaba a audiência, o juiz, ao invés de condenar ou absolver o réu, ele pronuncia para ser submetido a um julgamento perante o Tribunal do Júri, ou ele impronuncia, ou ele absolve sumariamente, ou ele desclassifica. Então, se for situação de absolvição sumária ou impronúncia, o juiz fará o quê? Qual é a peça cabível? Apelação. Só que você não vai fundamentar, insisto, no 593.1, você vai fundamentar no 416. É difícil cair uma peça assim, é possível, mas é difícil cair esta peça aqui, por quê? Porque você não tem interesse, geralmente, em apelar dessa sentença. Quem vai ter interesse de apelar dessa sentença, via de regra, é a acusação, é o Ministério Público. Tá certo? E o último caso aqui que eu queria falar agora é da questão do CADI. Você lembra do CADI? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. CADI. CADI. No caso de haver uma sentença absolutória, e o promotor de justiça não recorrer, o que acontece? Há a possibilidade do ofendido ou o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do ofendido interpor apelação, mesmo que não tenha se habilitado como assistente de acusação. No prazo de 15 dias, não 5. Ele pode interpor recurso de apelação no prazo de 15 dias e não 5. E depois ele terá outros 8 dias para apresentação das razões recursais. Tá certo? Aí você tem que fundamentar. E nesse caso aqui, pode ser que você tenha que trazer argumentos não de defesa, mas argumentos para que a pessoa seja condenada, porque você aí estará advogando em favor da vítima e não em favor do réu. Deu para entender? Vou falar de novo. Suponha que Horácio tenha praticado um crime contra Judite. Você é advogado da Judite. O Horácio foi absolvido. O promotor de justiça não interpõe apelação da absolvição do Horácio. A Judite fica inconformada com isso. Você, na qualidade de advogado da ofendida, no caso a Judite, você pode apresentar o recurso de apelação no prazo de 15 dias. E depois você terá 8 dias para apresentação das razões recursais. Isso aí está no artigo 598 do Código de Processo Penal. Tá certo? Pessoal, vamos fazer nosso primeiro intervalo e já já nós voltamos.